Olá pessoal, hoje vou falar sobre o benefício do Nila, né? A gente fala cebolinha chinesa ou cebolinha japonesa, tem gente que fala que é alho, cientificamente chama esse Nila, olha, eu comprei no a Yamagishi, que tem nome também, é orgânico. Nila, ele chama, cientificamente chama alho tuberoso, para gente que nunca fica conhecendo, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Quando você corta, ele vai nascer de novo. Sempre a gente tem em casa pronto. Parece um capim. O cheiro dele é entre alho e cebola. É como se fosse uma mestiça de alho e cebola. Na verdade, são a mesma família, né? Tudo é da família alho. E o que a gente usa isso? Na China, culinária, a gente usa muito para pastel. Mistura com ovo, corta ovo e usa isso cru. Bem cortadinha, como fazer recheio do pastel. Lembra aquela comida que eu fiz ovo com tomate? Você pode fazer ovo mexido. Quando quase fechando o fogo, você corta bem, né? Corta pedacinho, né? De 2 dedos, cortadinho, lavado. E você mistura com esse ovo. Assim que você mistura, refogar bem pouquinho. Refogar quase tipo 1 minuto. Desligar o fogo. Só para amolecer, porque ele é muito fácil de cozinhar. Se você fica muito tempo, ele fica amarelo, então não é legal. Então, assim que você mistura, ele fica mole, já desliga, é delicioso. Porque ele não é tão ardido, cheiroso como alho, não tem tanto mau cheiro. E também não é como cebola, né? Ele está no meio, mas eu acho que é mais suave do que os dois. E o que mais importante, surpreendente, que essa Nila, né? É N-I-R-A. A Nila na cebolinha chinesa, ele tem 12% de proteína, gente. É muito proteína. Quase metade do carne. Então, cada grama desse aqui é meio grama de carne, gente. Que para fazer low carb, que é vegetariano, ou seja, é uma fonte de proteína. Ele é puro de proteína e fibra. É um quase... Eu acho como fosse cogumelo. Então, quando você faz cogumelo com nilá ou ovo com nilá, é pura a nutrição. Então, não tem mais nada que reclamar, né? O que mais é impressionante que, recentemente, eu vi que tem pesquisas que mostram que ele reduz diabetes e, principalmente, pressão alta. O que mais a gente usa, ele é diurético, né? Então, pode tratar a hipertensão. Então, você pega nessa graminha, né, nesse pedacinho, você pega uns 10 dessa folhinhas, põe no 1 litro de água, você pode ferver, fazer chá de nilá, e você toma para controlar a pressão. Você não precisa tomar remédio, né, para controlar a pressão. E além de mais, ele é cicatrizante, ele tem proteína. E ele tem, outra coisa que é impressionante que me fez, queria falar sobre isso, que eu comia desde pequenininho, desde criança eu comia nilá, né? Então, em chinês chama jiu cai. Eu vou colocar aí embaixo, quem quer aprender chinês chama jiu cai. Cai é legumes, né? Jiu é um som de vinho, o mesmo som jiu, né? Um som de 9, é o mesmo som, mas não é. Então, essa que a gente comia muito, principalmente funcionava diurético, quem tem infecção urinária pode fazer isso, quem tem pressão alta toma isso. Então a gente comia, ele fortalecia, né? É um alimento muito bom. Além de proteína, o mais importante é beta-caroteno. Ele tem como vitamina A, né? Beta-caroteno. Ele só perde para cenoura. Imagina cenoura, você não come cenoura, come nilá. Ele só perde então, tanto tem antioxidante. Então, ele é antioxidante, melhora a pressão. Então, você imagina para coração, né? Quem tem pressão alta, quem tem problema de coração, come nilá. Seria muito bom. Faz refogado ovo com nilá, faz chá, né? Onde comprou? Eu comprei no... Sabe que parque ecológico de Campinas? Eu fui no domingo de manhã, onde tem uma banca do Yamagishi. Se você quiser entrar em contato com eles, você pode entrar no site, eles entregam Campinas região. Para quem não sabe, que mora em Campinas região. E curioso, eu fui em São Paulo, acho na Santa Cruz. Tem uma loja coreana, também vende coisa do Yamagishi, ovo dele e nilá.
Agora, se você quer ir na Liberdade, onde eu fui para comprar, toda loja tem lá. Todas as lojas japonesas e chinesas têm lá. Então, é muito fácil encontrar, se você quiser. Um detalhe, você tem que pôr na geladeira, pôr uma plástica, pôr na geladeira, que ele estraga muito rápido. Né? Que mais? Ele tem vitamina B, né? Complexo B, tem vitamina C, né? A gente já falou beta-caroteno, e ainda tem minerais, tem ferro, zinco, fósforo, e pelo cheiro tem sulfato, né? Isso certeza, muitos, eu vi no site não colocou enxofre, mas ele tem sulfato, pelos é impossível que não tenha. E é anti-câncer, né? O sulfato também é anti-câncer, então trata melhor, baixa o seu açúcar, pressão, e ainda ajuda a prevenir, aumenta a imunidade. Isso é muito importante também, né? Desincha, né? Quem está inchado pode tomar Nilá, desincha, fazer chá desincha, e melhora a imunidade, né? Ele é antifúngico, né? Detox, antifúngico. Então, aquelas pessoas, e ainda era fortificante. A pessoa fala assim, você tem que falar esse português afrodisíaco, né? Afrodisíaco. É um secreto para aumentar a potência libido sexual. Então, porque por causa do zinco, eu imagino, né? Mas pode ser outra coisa também. Eu sei que é uma coisa tão difícil é fácil de criar, mas por que começar a interessar comer dessa coisa, né? Todos os chineses, japoneses, coreanos comem, porque ele foi descobrido na China, era um mato, né, antigamente. Até hoje a gente encontra no mato nessa Nilá. Ele tem 3.000 anos. Tem coisa mais velha que Nilá. Tem 3.000 anos de história. Então, se uma coisa não é bom, não vai durar tanto tempo, né? É coisa legal. Então, é isso. Tem gente que também usa Nilá amassado para passar na ferida, né? Queimada, né? Queimada é como fosse uma aloe vera, né? Ele tem esse efeito de cicatrizante para queimada também, né? Então, são muitas coisas que você pode usar. Ele é antioxidante, beta-caroteno, tem a vitamina complexo B, tem a vitamina C, tem zinco, ferro, enxofre, cálcio e fósforo, né? Ainda pode diurético, infecção urinária, baixa pressão, protege o coração, fortificante, afrodisíaco, tem muita proteína, né? Proteína pura e fibra. Então, você pode fazer chá, pode fazer comida, ok? Eu lembrei nessa coisa e eu comecei a falar. Outro manda um abraço para Ana Paula CM, eu acho que é Cuiabá, não lembro que faculdade está fazendo enfermagem. Obrigado pelo comentário, a mensagem, que eu estou tentando o possível, né? Para mim não é nada, eu faço nesse vídeo quando eu tiver tempo. Para mim é simples, é fácil. Se eu fizesse tudo que eu conheço, acho que precisa mais ou menos de uns 1.000 vídeos. Agora eu estou com 740 vídeos por aí. E compartilha com seus amigos. Sugere o tema do vídeo e eu tento, né, meu melhor para responder. Tem nem todas as coisas que eu sei, talvez não consiga explicar, mas vou tentar fazer o máximo possível para vocês que entender, né? Se vocês têm a opinião contrária, pode comentar também. Ontem eu fiz um vídeo sobre leitura facial, que pode ler a genética, síndrome Down, uma mulher que não gostou, que o filho dela tem síndrome Down, só que fazer muitas mais coisas do que síndrome Down, e não parece síndrome Down. Então, justamente isso confirma a minha teoria. Quando você leitura, quando o seu rosto não parece, justamente por dentro que você não é. Então, nem todos os síndrome Down que têm essas deficiências parecidas, né? A maioria são, mas tem poucos que você olha, que você via a mais próximo, né? São muito diferentes. E ele pode fazer muito mais coisas, né? Eu estou tratando uma criança genética, síndrome de Down Jung-man. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer essa criança viver como uma pessoa normal, né? Compensar a parte que é causada pela genética, né? Síndrome de Down também, se você tem criança também, eu trato, aumenta a imunidade, aumenta a ligação, esse incentivo pelo cérebro. Então, principalmente quando a gente tratava, colocava uma agulha na cabeça,
onde colocava a coordenação e a mão e pé dela mexia. Quando ele para de mexer, ele para. Então, é muito sensível. Quer dizer, quando genética tem problema genética, algum síndrome, quer dizer, não tem iniciativa própria, mas quando você estimula, ele pode aumentar nessa melhora. Então, você compensa, né? Você trata, compensa essa deficiência genética e pode voltar uma vida normal. Não deixar qualquer síndrome, deixar para lá e que não cuida. Quando mais você estimula, quando mais você treina, a criança mais próximo e pode fazer uma vida muito mais valente, muito igual a gente, né? Então, você pode compensar nessa deficiência genética pelos estímulos, né? Inclusive, eu estou tratando essa criança há mais de 1 ano, que a gente está vendo muito progresso e, né, se a gente conseguir isso, podemos reescrever livros de medicina, claro, né? Então, eu não tenho intenção nenhuma, no outro vídeo que eu falei, que humilhasse, diminuísse que intenção, não é nada disso. Eu estou falando que a leitura facial pode ajudar, sim, a decifrar, ainda que faz parte da ciência, que uma ciência talvez vai chegar aqui, né? Futuramente a pessoa vai estudar isso, porque por enquanto a pessoa não enxerga ainda disso que reflete a ciência, né? Mas eu estou falando isso aqui, eu estou fazendo muitas coisas que né, a gente não envelhece. Eu estou buscando o meu entender, né? Eu trato neuropatia pela acupuntura, que não existe nenhum livro, nenhuma pessoa trata neuropatia pela acupuntura, né? Que pode regenerar nervos, que é a parte eu que faço, né? Pode ser uma matéria da medicina que para mim, quem está assistindo, se você fosse neurologista, neurocirurgião, a gente pode fazer um projeto junto, me convida, eu participo, né? Nessas pesquisas, eu consigo fazer a mesma pessoa de paralisia, né? Volta normal, ou a pessoas que têm tetraplégico, paraplégico, começa a fazer pesquisa para a gente estudar o que acontece, né? Eu consigo fazer os movimentos que onde a fisioterapia não consegue enxergar. Não estou diminuindo a fisioterapia, mas que a acupuntura tradicional não trata o nervo, né? Eu trato o nervo diretamente. Então, é isso que eu fiz, né? Não queria ser fama, não nada, por isso que eu não fiz protocolo, não fiz nenhuma dessas divulgações, mas eu trato. Tem outro variz também eu trato, que ninguém trata, né? Eu trato variz. Na medicina chinesa tradicional não pode furar nervo, não pode furar vaso. Eu furo vaso, eu conserto vaso, né? Então também é diferente, eu trato língua. E tem outro, fibromialgia e também músculo miofacial também. Eu trato, eu vou direto chamar, eu que chamo, seria outra disciplina, né? Ou mais um livro de medicina, que é a acupuntura funcional, né? Podia ser ensinado para fisioterapeutas que não liga para os pontos de meridianos, mas vai direto no foco de dor, vai direto no músculo. Então, seria como fosse um desfibrose, né, muscular. A fibromialgia, fibro é a fibrose, mio é músculo. Fibromialgia, quer dizer, o músculo fica fibrose. A gente só desfibrilização, desfibrilar o músculo, né, fazer uma desfibrilização para relaxar, oxigenar mais o músculo e essa dor some. Então, é um entendimento meu, é muito simples, a pessoa pode me contestar, pode falar que isso não vale nada, que você está fazendo uma paranoia, não tem problema nenhum, mas o objetivo meu é que ligar a medicina e o paciente, né? Ligar a sintoma e a cura, né? O que a medicina presume? A medicina não é uma ciência para fazer bonito, né? Para fazer alguém, né? 5.000 anos atrás escreveu uma coisa, enterrou você descobriu no túmulo, nossa, mas já passou 5.000 anos, por que isso não avança, né? Então, eu acho que a medicina é viva, você pode buscar sempre soluções que nunca ninguém fez, né? Sempre quando eu faço neuropatia, faço fibromialgia, a pessoa, mas o que te ensinou? E onde você descobriu? E o que falou isso? O que escreveu? Ninguém, eu que descobri. Por quê? Eu não posso resolver o problema porque ninguém fez? Porque ninguém publicou, ninguém escreveu, você não pode, Leo. Isso aí não tem. Se tem na literatura, não tem, filho. Mas eu resolvi o problema. Eu acordei a pessoa de coma. Qual é o problema? Mas ninguém fez, não pode. Você pode lesar a pessoa. Eu estou acordando a pessoa, não estou lesando. A pessoa está acordando.
Qual é o problema, né? Então, nessas coisas eu faço como a ciência é vivo, a ciência só precisa você provar, não é? Porque não, senão a gente não vai descobrir mais nada. É porque você não está seguindo o livro, né? Tem um livro de imperador, 5.000 anos atrás, uma grande coisa, eu respeito muito disso, mas eu falo, a gente não pode parar só porque eu não decorei aquele livro, eu não posso avançar para frente, não é? É claro que não, né? Então, se você seguisse a medicina chinesa antigamente, nem sabia existe pâncreas. Não tem grado de pâncreas. Aí você fala, pâncreas não existe porque o livro não está escrito. Claro que existe, não é? Então, tanto medicina chinesa, medicina tradicional aqui no Brasil, eles avançam todo dia, cada dia que a gente vai, né? Isso não tem nada a ver, eu estou falando de lá, falando um monte de outra coisa. Tudo bem, gente. Obrigado por ter assistido. Compartilhe com os seus amigos que são coisas boas que estou falando e que a gente pode melhorar o mundo. Obrigado.